Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso tema da Epístola de Efésios, só que estudando do capítulo 2, versículos de 4 a 12. Capítulo 2, versículo de 4 a 12. Eu gostaria de ler com você apenas o versículo 4. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Essas coisas já deveriam estar abertas, né? Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Hoje eu quero fazer a abordagem do livro do Russell Shedd, que tem o tema Tão Grande Salvação. Nós vimos na semana passada que o pecado traz algumas consequências para a vida humana. E no versículo de 1 a 3, vemos as direções que William Barclay nos dá acerca desse tema. Quais são os efeitos do pecado no versículo de 1 a 3. Hoje nós vamos ler do versículo, vamos entender um pouco o que está do versículo 4 ao versículo 12. Como é muita coisa, eu vou pedir que você leia em casa, tá? Mas eu vou ler os versículos chaves. Versículo 4: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos nós mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras o que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos. Novamente Paulo ressalta no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem, versículo de número 9, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E no versículo 11, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados circuncisos, pelo que se chama circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quando as alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Muito bem. Para nós continuarmos com o tema, entendendo um pouco do que Paulo quer falar, eu dei por subtema a obra de Cristo. Vimos o efeito do pecado, agora nós veremos o efeito da obra de Cristo. E na semana passada, apenas para relembrar, nós falamos da característica do pecado e seus efeitos, a característica de uma vida sem Cristo, e concluímos que nós precisamos ter uma consciência sobre o pecado. Nós precisamos ter uma consciência sobre o pecado. E hoje nós vamos tratar, daquilo que Paulo entende que seja a forma como Deus nos livraria desse pecado, dessa natureza pecaminosa. Nós demos o tema, a obra de Cristo. E para entendermos a obra de Cristo, eu quero retomar, volto a falar para você, o pensamento de Russell Shedd acerca do tema. Shedd, então, dividiu esses versículos em 3 subtemas, para nós compreendermos o que Cristo fez. A primeira coisa, diz Shedd, eu gostaria, se possível, passar o slide. O primeiro princípio é que Deus interviu com a sua graça. Veja a palavra, todavia,
Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, está no versículo 4 e 5, né? Com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E Shed diz que você precisa grifar a palavra todavia, não é? Muito embora no seu livro ele fala mas enfim, mas na linguagem, nessa tradução da NVI, a terminologia é todavia, que é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Conjunção coordenativa adversativa. Me dá a ideia de que algo foi feito. Algo estava numa determinada situação, mas veio algo que mudou completamente o sentido daquilo que estava. E nós estávamos em pecado, todavia Deus. E essa palavra nos dá esperança, né, neste momento de pandemia. Nós poderíamos dizer falaremos daqui a alguns anos, né? Estávamos em pandemia, todavia Deus fez alguma coisa. Estávamos em crise, todavia Deus interviu, né? E Shed diz que é importante você grifar isso na sua Bíblia. E eu abro aqui esse parênteses. Deus está intervindo de alguma forma na nossa vida. Assim, o processo de salvação, né, nós precisamos compreender que estávamos num estado pecaminoso e nada poderíamos fazer. Nada poderíamos fazer para resolver, mas todavia Deus resolveu esse problema do nosso pecado. Deus resolveu essa situação pecaminosa. Estávamos destinados para a morte espiritual e nós já falamos isso desde o capítulo 1, que existe a morte física e a morte espiritual, que nós devemos temer mais a morte espiritual do que a morte física. Muitas pessoas, infelizmente, temem muito mais a morte física do que a morte espiritual. A segunda morte, diz a Bíblia, né, ela me leva para a condenação eterna. Daí a necessidade de fato, eu entregar completamente a minha vida na presença do Senhor. Mas aí tem um detalhe, e William Barclay, ele diz o seguinte: por que Deus interviu? Qual foi as formas? E por que Deus precisou intervir? Ele diz, primeiro, porque Deus é perfeito e nada do que nós poderíamos lhe oferecer satisfaria de modo algum. Nada do que eu poderia oferecer para Deus poderia mudar o meu cenário de morte. Eu estou morto espiritualmente nos meus pecados. Essa era a minha condição sem Cristo. Essa é a condição dessa sociedade. Mas não há nada que essa sociedade pode fazer para mudar essa situação. Não há nada que eu possa oferecer. Não há nada que eu possa dar a Deus que possa comprar a minha salvação, porque Deus é perfeito. E Ele sendo perfeito, nada que eu pudesse oferecer poderia chegar à sua perfeição. Por essa razão, Jesus, o nosso Senhor e Libertador, Ele veio e nos deu a salvação de forma gratuita. E aí tem um detalhe que é importante: pela graça sois salvos. Isso significa que é dom, é dádiva. Eu não preciso dar nada, eu não posso comprar salvação, não há nada que eu possa mudar para entrar no reino do céu. Há muitas vezes, no cenário religioso, algumas pessoas que dizem que os cristãos são prepotentes quando afirmam sobre a salvação. Mas não é uma prepotência, não há qualquer prepotência. A fé, apenas fé. O cristão, ele compreende que a sua salvação é um dom gratuito de Deus. E foi Deus que o outorgou de forma gratuita, é uma dádiva. E tudo que nós precisamos é crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa, diz a palavra do Senhor. A segunda observação que eu gostaria de deixar com você, que o William Barclay também diz, a primeira é de que não há nada que eu possa fazer. A segunda, ainda mais séria do que a primeira, é que as obras não produzem merecimento para a salvação. Não há nada que eu possa fazer, isso se dá porque Deus é perfeito, e segundo, porque as obras não me garantem merecimento. Paulo continua dizendo que somos de novo criados por Deus
para as boas obras. Olha que paradoxo interessante. Paulo diz o seguinte: eu fui criado para boas obras, mas as boas obras não me salva. As boas obras não me dá merecimento. Eu fui criado para estar com Cristo, eu fui criado para viver Cristo, eu fui criado para estar de fato vivenciando o reino, e eu sou criado também para fazer coisas boas, mas nada do que eu fizer, nada do que eu oferecer, nada do que eu doar pode comprar as boas obras. Há pessoas que acham que se eles fizerem muita ação de solidariedade, poderão comprar um lugar no céu. No século 17, século 18, a igreja tinha essa ideia, né? As ofertas poderiam comprar um campo no céu, poderia comprar uma propriedade do céu. É equívoco, né? Nada pode mudar, nada pode alterar. Eu não posso comprar com as boas obras, eu não me justifico pelas boas obras, mas o paradoxo é que se eu sou salvo, eu pratico boas obras. O segundo princípio é que Deus restaurou o nosso interior. Deus restaurou o nosso interior. Eu coloco uma imagem, eu gostaria que o Denilson colocasse para que você possa assistir. Veja esse cenário. Esse cenário é interessante. É um jovem da Cristolândia. Esse moço, né, Cristolândia, São Paulo. Esse jovem da Cristolândia, ele estava na rua, ele era usuário de droga, né? Ele vivia às margens da sociedade. E veja o antes e o depois. Veja o antes e o depois. Você tem uma transformação nítida nessa foto. Esse moço, ele passou por uma restauração. E aqui, meus irmãos, né, Shedd afirma o seguinte no seu livro Epístolas da Prisão: devemos nos transportar para dentro do túmulo, junto com Jesus. O ato da ressurreição de Jesus, aquilo que fez Jesus se levantar do túmulo, o ato que levou Jesus à ressurreição, é o que se compreende no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O ato de eu me transportar para dentro daquele túmulo, o Shedd diz o seguinte: eu tenho que compreender que a força de Deus, o poder de Deus que levantou Jesus do túmulo, é o poder de Deus que muda as situações e circunstâncias da nossa vida. Foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem era morto espiritual. Veja o cenário, ele está vivo, mas morto. Ele é vivo para a sociedade, ele está vivo para este mundo, mas ele é morto espiritual. Por isso ele passou por uma transformação. E essa transformação, meu irmão, é de dentro para fora. É uma transformação muito mais do que está em João capítulo 11, 43 e 44, que é a ressurreição de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro, ali Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E diz a Bíblia que Lázaro saiu, tirando todas aquelas ataduras, todos aqueles panos com que estavam envoltos, lençóis, mas ele saiu para a vida física, para a vida física. Ali é uma ressurreição física. Nós estamos diante de uma ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual de Shedd, ela é mais profunda, porque ela é de dentro para fora. É uma força que transforma de dentro para fora com o nosso ser, e contínuo, sendo a mesma pessoa no sentido de construção física, mas debaixo do seu espiritual, lá no âmago da sua alma, é uma outra pessoa, é totalmente diferente, né? Olha o que Shedd faz uma comparação interessante. Ele cita um momento em que o Santo Agostinho passou por uma experiência de aceitar a Jesus no seu coração, de compreender a salvação na sua vida. E diz Shedd no seu comentário que a amante de Agostinho o convidou, e ele disse a seguinte frase, né? Aqui estou, mas eu não estou aqui. Aqui estou fisicamente, mas dentro, interno,
ele não estava ali. Ele mudou completamente a vida dele. Ele agora é uma nova criatura. Ele agora é uma nova pessoa. Fisicamente, a sua alteração, a sua mudança física também é real, mas o interno, o espiritual é o que mais impacta, né? E essa imagem dessa foto, desse moço, veja, até o seu físico foi alterado, como ele se comportava, como ele se veste, como ele se projeta na sociedade, porque a mudança é de dentro para fora. Mas eu quero te dar mais 2 exemplos na Bíblia. Veja o impacto da ressurreição na vida dos apóstolos. Em Mateus capítulo 26, 56, diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Capítulo 26, versículo 58. Mas Pedro seguiu de longe. Então veja, logo quando Jesus foi preso, o primeiro impacto, né, na vida dos discípulos foi fugir. Eles correram. Eles simplesmente tiveram medo de também serem crucificados, medo de serem presos, medo de serem julgados, e eles fugiram. Logo após a ressurreição, em Atos 1, versículo 13 e 14, diz a Bíblia: quando chegaram, subiram ao aposento onde estava hospedado e achavam ali presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, né, filho de Tiago. Não é Judas Iscariote, filho de Tiago. E todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os discípulos que outrora fugiram, agora estão juntos. Os discípulos que tinham medo de serem perseguidos, agora estão juntos em oração. Isso é impacto, meu irmão, da ressurreição. Em Atos 2, versículo 14, olha que transformação a vida de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens de Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. E ouça com atenção, e diz a Bíblia que ele pregou de forma plena, com autoridade, porque houve uma mudança de dentro para fora. Aquela pessoa que era fujão, o Pedro que fugia, o Pedro que tinha medo, o Pedro que não queria ser crucificado, o Pedro que tinha medo de ser preso, agora é um Pedro transformado. É isso que a ressurreição fez. Esse é o impacto da obra de Cristo. O primeiro impacto, Deus interviu, e Deus está intervindo na nossa história, na nossa vida. Dá uma olhada na sua vida, quanto você mudou dos últimos 10 anos para cá. Retroage aí na sua vida. Deus interviu, e Deus interviu trazendo salvação. Que tipo de salvação, pastor? Gratuita. Não preciso fazer nada, não preciso dar nada, não adianta pagar promessa, não adianta dar oferta para ser salvo, nada disso impõe, não preciso estar comprometido com qualquer pessoa para ser salvo, nem posso, isso não me leva à salvação. O único caminho da salvação é Jesus Cristo, de forma gratuita. O segundo critério, Deus restaurou. Restaurou como? Na ressurreição. E essa restauração é de dentro para fora. Não é o estereótipo, não é? O estereótipo, ele é resultado do interno. Aquilo que eu projeto na minha imagem para as pessoas é aquilo que eu sou lá dentro. Então Deus transformou de dentro para fora. E por último, Deus restaurou a nossa condição. Eu escolhi 2 imagens. A primeira imagem é um jovem, uma criança negra na África, levantando as mãos e adorando a Deus. E aqui Paulo foi muito feliz, porque ele diz o seguinte: portanto, versículo 11 e 12, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados de circuncisão, pelos que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, né? O judeu é circuncisado, né? É uma marca que o homem, o judeu homem,
ele tem no seu, na sua genital, né? Na sua genitália. E isso todo mundo já conhece, enfim, principalmente no círculo religioso. Então, a igreja primitiva, alguns, e principalmente o apóstolo Pedro e alguns outros, tinha a ideia de que para que você fosse um cristão, precisava ser judeu. Se não é judeu, então tinha que ter essa marca judaizante. Vem o apóstolo Paulo como chamado apóstolo dos gentios, ou seja, para todas as demais nações, dizendo, agora não precisa. Não há mais esse tipo de barreira. Não existe mais qualquer barreira entre nós. Você sabe por quê? Porque a primeira restauração da nossa condição que Deus fez foi nos tornar povo dele. Agora eu sou povo de Deus como Israel era povo no Antigo Testamento. Eu tenho as mesmas prerrogativas, eu sou filho de Deus. Então a primeira restauração que Deus fez foi mudar a minha condição, né? Essa restauração dessa condição é que agora eu posso ser povo de Deus. Não importa se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou africano, se eu sou brasileiro, se eu sou americano, agora não tem barreiras nacionais, né? Nacionalista. Não existe mais esse aspecto. A salvação transpõe barreira nacionalista. Todos os povos, todas as nações são alcançadas. Antes da vinda de Cristo, os gentios, né, eram um mero objeto, né? Era olhado para os judeus como um mero objeto. Vem o apóstolo e está dizendo, agora não existe mais essa barreira. Todo mundo é salvo. Porque todos nós, primeira condição, Deus me tornou povo, me deu condição de povo. O segundo impacto é que agora temos esperança de um Messias. Só os judeus tinham uma esperança de um Messias. Agora eu também tenho uma esperança de Messias. Eu estava sem Cristo. Olha o versículo, o que está no versículo 2, versículo de número 12, né? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eu estava sem Cristo. Eu não tinha um Messias. Agora eu tenho um Messias. Agora eu estou esperando a redenção. Eu estou esperando o momento em que Cristo virá, em que Cristo vai me levar para as mansões celestiais. E por último, é o impacto dessa segunda imagem que eu coloquei aí. É uma senhora que foi curada do coronavírus, né? Só que o que mais me impressionou nessa imagem é que ela está com uma plaqueta dizendo assim, uma plaquinha, né, do SUS, parabéns pela sua conquista. E isso provavelmente na sua mão, se eu olhar aqui na sua mão esquerda, e na sua mão direita ela segura a Bíblia. Isso significa, meus irmãos, que agora nós alcançamos promessa. A terceira condição, né? Deus restaurou a minha condição, Ele me tornou povo dele, agora eu tenho um Messias, mas agora eu também não sou mais estrangeiro, eu tenho uma promessa do Senhor. E qual o alcance dessa afirmação, né? Essa promessa do Senhor de sempre estar comigo. E a palavra do Senhor afirma lá em Êxodo capítulo 24, versículo de 3 a 7, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. E a promessa do Senhor, né? Tornar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Tornar-vos-ei para ser meu povo, eu vou pegar vocês para ser meu povo, e eu serei o vosso Deus. E esse Deus está conosco. E nesse período de pandemia, como é importante você saber que Deus está contigo. Como é importante você saber, meu irmão, que Deus restaurou essa condição. Nós não estamos sozinhos, nós somos povo de Deus, nós somos firmados pela graça dEle, nós temos essa esperança maravilhosa de um Cristo que é presente e temos a esperança maravilhosa de um Deus que está conosco. E quantas pessoas estarão saindo do hospital com a Bíblia no seu coração, com a fé no seu coração? Quantas pessoas não estarão saindo como essa senhora nesta imagem, levantando a Bíblia e dizendo: Deus esteve ao meu lado. Deus está ao lado da sua família, meu irmão. Deus está ao lado dos seus projetos. Deus está com você. Deus não te abandonou. O que você está passando não é prova, mas é oportunidade para o milagre do Senhor. Então, para recapitular, para nós encerrarmos, o que nós aprendemos hoje, né? Acerca da obra de Cristo sobre o pecado? A primeira coisa é que Deus interviu.
Deus interviu com a sua graça. Todavia, olha que legal, todavia, eu estava em pecado, todavia o Senhor Jesus interviu. Eu estava num processo, lutando por uma enfermidade, num coronavírus, em uma pandemia, todavia Deus interviu pela nossa sociedade. Isso nós ainda falaremos e cantaremos em nossos cultos. Segundo princípio, Deus restaurou, mas restaurou de dentro para fora, não é? Deus mudou a minha condição. Isso está no versículo 6. Ele me ressuscitou com Cristo. E lembre-se disso, agora você é uma nova criatura. Mas você não é uma nova criatura porque você pode comprar, nem porque você pode fazer qualquer coisa. É porque Deus fez de forma gratuita na tua vida. E por último, lembre-se disso, Deus restaurou a nossa condição. Somos povo dele, né? Temos a possibilidade agora de esperar pelo Messias, pelo nosso Cristo. E, acima de tudo, estamos com a gloriosa promessa que Ele fez para Israel: vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu quero que você feche seus olhos e grave essa frase, né? Grave essa frase, esse convite de Deus: você será meu povo e eu serei o vosso Deus, diz o Senhor. No meio dessa crise, Deus vai estar com você e com a sua família. Que Deus vos abençoe.